Fala pessoal, estamos começando mais um Talk Churras aqui. Esse é o seu canal favorito do YouTube, eu sei disso, porque aqui a gente tem comida, aqui a gente tem uma boa conversa, aqui a gente tem bons convidados, aqui a gente tem mosquito. Eu sei que você está muito feliz de entrar nesse canal para ver essa figura linda, maravilhosa, mas acima de mosquito nós temos ela, que é a Lady First deste programa. Senhoras e senhores, a chefe Julima está presente aqui e nós já estamos prontos, apostos, afinal de contas, hoje o bicho vai pegar. Câmera close, por favor. Nosso convidado de hoje, ex-ministro, ex-juiz da Operação Lava Jato, nada mais, nada menos do que Sérgio Moro, está aqui nesta bancada nova, certo? Estamos com bancada nova. Chique demais. Vocês gostaram dessa... Largril consegue melhorar o que já é perfeito, né? Você viu que coisa maravilhosa? Não, perfeito. Agora vai ser diferente. Vocês vão poder sentir o cheirinho da comida aí pertinho de vocês. Fazer aquela vontade antes de servir. Moro, muito obrigado, viu? Muito obrigado, Paulo, Juliana, Rafael. Grande prazer estar aqui. É o primeiro talk show que eu venho com comida. Não é? Então me sinto premiado. Quero dizer que não vim só por causa do talk show, vim por causa da comida, principalmente. Graças a Deus. Mas o preço da comida do talk show tá dentro. A gente vai responder aí, vai falar. Tenho certeza absoluta que você identificou o Talk Churras como algo diferente na internet. Você já deve ter ido naqueles podcasts que te servem energético, amarula. Quais são aquelas outras coisas horrorosas que são servidas naqueles podcasts? Licor. Não tem licor. Como é que chamava aquele lá do Flow que o Monark contou que toma lá? Hidromel, que coisa horrorosa. Não, horrível. Isso eu também... Aqui não, Moro. Aqui você vai comer bem e, se você quiser, vai tomar uma belíssima de uma cerveja. Novo padrão, né? Agora eu só vou exigir em todo talk show que eu for em entrevista. Isso. Comida. É um padrão que eu sei que você quer implementar no Senado Federal. De repente, né? Quem sabe? Quem sabe, né? Posso chamar ela como assessora lá de roubar ela de você, não? Não, aqui, com querido. certeza. A liberdade econômica em primeiro lugar. Então tá bom. Escuta, turma, nós estamos aqui na Largril, em São Paulo. Para quem não veio ainda aqui conhecer a Largril é como se fosse uma loja de Ferraris, certo, Rafael Roque? Exatamente. Só que a diferença é que aqui não são Ferraris, são melhores que Ferraris. São churrasqueiras, certo, Julima? Perfeitas, inclusive. Perfeitas. Se você quiser vir conhecer o showroom, Largril, @Largril no Instagram, a galera te atende da melhor maneira possível. Amaro Guerra, número 219, Zona Sul, aqui da cidade de São Paulo. São eles que nos ajudam, inclusive, a ter esse espaço maravilhoso. Não posso deixar de mandar um forte abraço à nossa Embrasa, certo, Juliana Lima? Afinal de contas, a Embrasa faz este canal acontecer, produz o negócio, certo? Quem diria que o mosquitinho, faz acontecer. Eu quero dar um presente, então, falando da Embrasa, para o nosso convidado, Sérgio Moro, aqui. Segura, no final do programa você dá, ok? Tá, sem ansiedades. E, afinal de contas, nós temos também a Home Delivery BR, nossa grande parceira. Um abração, Márcio, Kézia, todo mundo. Já vamos aproveitar, antes da gente começar o papo? Conta pra mim um recadinho especial que você tem agora, Carol. O feriado Memorial Day está chegando nos Estados Unidos e os descontos estão de arrepiar. Você não vai poder ficar fora dessa. Do Brasil, você consegue comprar à distância nos Estados Unidos, como se estivesse aqui nos outlets americanos. É só clicar no link da descrição e falar com a nossa equipe. Com atendimento em português, você consegue comprar em lojas físicas ou online. Aproveite a qualidade de produtos originais dos Estados Unidos entregues na porta da sua casa, por um preço muito mais acessível do que você consegue encontrar no Brasil. Os nossos parceiros te ajudam desde a compra, o preparo da sua caixa e o envio até o seu endereço. Aqui na Home Delivery BR, nós preparamos a sua caixa para o envio mais seguro e mais prático possível. Você acompanha tudo isso através de um código de rastreio no site dos Correios. Entre em contato. Muito bem. Sem mais delongas, estamos aqui com Sérgio Moro, nada mais nada menos do que o homem que botou o Lula na cadeia. Posso falar assim? Eu fiz outras coisas também, mas essa muito, foi uma relevante. Mas isso é muito. Foi bem significativo. Eu acho, vou ser sincero com você, que hoje a corrupção no Brasil só tem algum tipo de destaque. Eu acho que o combate à corrupção diminuiu bastante por conta da Operação Lava Jato. Porque se não fosse isso, a gente não teria nada.
Não, o que a gente via era uma tradição de impunidade. As pessoas roubavam e nada acontecia. Tem aquele caso, lembra aquele caso dos anões do orçamento? Aquele deputado João Alves que comprava o bilhete da loteria premiada. E a gente via aqui no jornal e, de repente, quem que era preso? Ninguém era preso, não acontecia nada. Teve o mensalão, que alguns lá pegaram uma pena até pesada, os empresários. Os políticos pegaram aquela pena fraquinha, né, cá entre nós. Ficaram ali no máximo 1 ano preso. E ainda porque o Joaquim Barbosa lá brigando. E lá na Lava Jato acho que foi um divisor, que a gente viu gente como o Eduardo Cunha sendo condenado, sendo preso. A gente viu senadores e deputados. E a gente viu, mais até do que esses políticos, o dono dessas empreiteiras, né? Quem que imaginou que o dono da Odebrecht, o Marcelo Odebrecht, que mandava, né? Na verdade, quem mandava no país era ele. Tem um episódio na época lá, que pouca gente se recorda, quando ele estava preso, criaram lá uma CPI. E aí foi um grupo de deputados lá interrogá-lo em Curitiba. O cara preso, os deputados interrogando ele, só faltavam... estavam lá puxando o saco do cara. E o cara preso e todo mundo tratando ele com uma excelência, como se fosse um lorde. Ô Moro, mas o Lula quer ser ressarcido. O Lula e todos esses caras querem não, vão ser ressarcidos. Como é que você vê isso? Isso é essa uma vergonha. volta. Ou seja, você vai lá, você quebra justamente uma barreira como essa que foi quebrada. A gente nunca viu um combate à corrupção da maneira como aconteceu. A gente pode discutir aqui formalidades, se foi feito no Paraná, se foi feito no Distrito Federal, em São Paulo. Eu topo discutir formalidade, mas eu nunca vi um cara de esquerda discutindo se houve ou se não houve corrupção. Eu acho que esse é o ponto central da história. Aí você tem uma volta que essa história toda dá, que justamente esses caras estão condenando você, condenando a Lava Jato e querendo que os brasileiros retornem o dinheiro que eles roubaram. Como é que fica isso? Isso é um vexame, é uma vergonha para o país. Eu acho que o país evoluiu tanto, e eu ouvi isso. Eu estava na Lava Jato como juiz, eu viajei, e a gente ouvia elogios ao Brasil. Como é que vocês estão conseguindo fazer isso? Porque em qualquer lugar do mundo, combater a corrupção nesse nível é difícil. Tem até uma história que eu gosto de contar. Eu estava morando ano passado nos Estados Unidos, estava andando na rua de Washington lá, passa um rapaz por mim e ele fala assim, olha, em português, né? Eu conheço você, eu sei quem você é, eu sei quem você é. Aí, só que ele não desempenhava, né? E aí eu falei, eu sou o Sérgio Moro. Ele falou, eu sou de Angola, e aí por isso o português diferente. Eu sou fã da Lava Jato, porque teve uma empreiteira brasileira que pagou suborno lá pro ex-presidente José Eduardo Santos. Isso acabou facilitando depois que ele fosse responsabilizado e perdesse o poder. Então, a Lava Jato foi reconhecida no mundo inteiro como um exemplo de combate à corrupção. E agora a gente está vendo esse retrocesso. Aí muito vem de alguns ministros do Supremo Tribunal Federal que são autodeclarados inimigos do combate à corrupção. Tipo quem? A gente pode citar aí os nomes e tal. Vou mencionar apenas um, o Gilmar Mendes. Esse é um inimigo do combate à corrupção. Eu acho que pelas posições dele, anula tudo, não condena ninguém e ainda é extremamente ofensivo nas decisões dele ao pessoal da Lava Jato e inventa lá umas histórias que não tem nada a ver. Eu só vejo isso, eu nunca vi ele condenar ninguém. Já viu ele condenar alguém? Não. No mensalão lá. Vi descondenar. No mensalão condenou algumas pessoas lá e depois na Lava Jato, depois do impeachment da Dilma, ele foi alguém absolutamente contrário, né, a qualquer condenação de qualquer um. Inclusive o Supremo agora, esses dias, reviu uma condenação dele mesmo. Aquele senador lá do PMDB, Valdir Rondônia, não sei, tinha sido condenado por corrupção pelo próprio Supremo, segunda turma, e aí no julgamento do tal do embargo de declaração, que é só para retificar coisa obscura, absolveram o cara. O Gilmar foi pego pela Polícia Federal, 43 ligações na época pro Aécio, lembra dessa história? Mas aí não vamos entrar nesse mérito tão específico aí. Mas teve.
Julima, você sabe que o Moro falou que foi reconhecido em Angola? Que a pessoa falou, eu sei quem você é. Sabe o que aconteceu? A mesma coisa comigo. A pessoa chegou pra mim, me parou na rua e falou assim, eu sei quem você é. Eu falei, tudo bem? Você não é o Thiago Leifert do Big Brother? Eu falei, não, querido, não sou o Thiago Leifert, você errou. Calma, disse. calma, ainda chega lá. Escuta, Matias. me conta um pouquinho, o que nós vamos fazer para Sérgio Moro? Porque afinal de contas, ele está com uma expectativa alta em relação a isso. Nós enchemos a bola dessa questão. Não me deixa nervosa, alimentícia. não. Me deixa nervosa, Conta não. um pouquinho pra gente, o que você está preparando? Eu estou vendo vários legumes aqui, tem um tutano maravilhoso aqui na panela, explica pra gente. Então, eu quis trazer um pouco do Brasil na culinária francesa pro Moro, porque ele está sempre falando que ele quer defender o Brasil, que ele quer, de alguma forma, apoiar o povo brasileiro. Então, eu quis trazer o vinagrete francês, que eu chamo de vinagrete francês, na verdade é um ratatouille. É uma receita francesa que lembra muito vinagrete, porque a gente usa ali legumes como pimentão, tomate, cebola, e fica uma delícia. Ele é feito num confit. O que quer dizer confit? Ele é feito na gordura, no caso eu fiz no azeite a 90 graus, então é um cozimento longo, leve, suave, sem nenhum tipo de fervura. E aí vocês vão sentir uma maciez muito grande, que é diferente do vinagrete brasileiro que a gente está acostumado. E aí eu vou servir junto com o torresmo, e frito no óleo, bem crocante. Esse torresmo é uma pelinha, né? É uma que você pelinha frita. desidratada, exatamente. E aí ela frita e já fica assim, ó, essa maravilha super crocante, ó. Então... Você gosta, Moro? Gosto. Mesmo? O cheiro tá bom, viu? Tá gostoso. Você tem que fazer, Você até pra você virou aumentar político. o grande sucesso aqui, você tem que fazer uma forma do pessoal que tá assistindo poder sentir o cheiro. Sentir o cheiro. Aí vai ser o primeiro talk show que vai sentir o cheiro, Eu vou tá? te servir uma cerveja, aceita? Não, aí tem uma história que diz assim, que se vai dar entrevista, não beba. Tipo aquele filme, né? Mas é um pouquinho diferente. Perfeito. Ô, Moro, e você gosta de churrasco? Opa, campeão em fazer churrasco. É mesmo na sua casa quem faz é você? Ou... Sim. Tem uma... Sabe que eu tinha uma grande frustração. Durante muito tempo eu morei numa casa que tinha uma churrasqueira a gás. E Sim. nada contra, né, os fabricantes de churrasqueira a gás. Mas assim, a minha não era muito boa. Então eu não conseguia cozinhar a carne, não ficava bom. Entendi. Aí eu me mudei um tempo atrás e aí com churrasqueira a carvão, aquele negócio, né? Mais Aquela rústico. relação homem-fogo, não sei o quê. O homem tem que queimar as coisas. Você viu que agora tem o carvão gourmet? Pra você não sujar sabia. a mão? Tem Estão isso, chamando de carvão Dória. Tem cacau apertada também? É pra você não sujar a mão, não ficar com a mão preta, Vem né? com a Moro? calça apertada. Muito bem, Mosquitão, tem pergunta para o nosso Sérgio Moro? A princípio não, eu quero que ele ganhe meu voto primeiro. Isso, deixa eu explicar aqui. O Mosquito, Todo ele mundo. fala que todo político que vê... Eu posso Ninguém falar ela que vota. você é político, em primeiro lugar? Mais ou menos, Mas me né? fala que é gestor, administrador. Fala aí. Eu tava com um problema de identidade, que o pessoal me apresentava assim, é o ex-juiz, o ex-ministro e o pré-candidato, entendeu? Mas não sou nada então, né? Eu acho que hoje eu sou um soldado da democracia. Soldado da democracia. Político. Tá com um discurso de político. Mas o Mosquito, todo político que vem aqui, Mentira. o cara fala 40, 50 minutos e ele no final fala que vai votar. É tudo Verdade. mentira. É verdade. Mentira deles, na verdade. Porque ele busca justamente o repost do político para que ele venha ganhar seguidores no Instagram. Entendi. É tudo uma questão de interesse. É tudo Tá uma vendo questão que o meu de voto tá lógica. baratinho, então. baratinho, Só né? uma repostagem a gente resolve isso. Eu não posso fazer isso só porque dizem que daí é campanha antecipada. Ah. Então tem esse problema. Mas tem artista Dória tá sendo um pago pouquinho- com dinheiro pouquinho na sua público frente, pra então. pedir voto pro outro, né? Como é que é? Tem artista sendo pago com dinheiro público para pedir voto para outro, né? Teve uma história dessa, achei meio estranha, né? Eu, Achei, sinceramente, inclusive. acho engraçado que praticamente ninguém fala nada, né? Isso aí, achei meio estranho. Errado ali pagar um show para participação do Lula. Errado, isso aí acho que viola até a lei eleitoral. A Precisava Daniela ter Mercury alguma- pediu voto. Pediu voto Foi também. um pedido de voto explícito ali. Não, eu acho que o artista pedir voto e tal, não sei se isso é proibido ou não, entendeu? Agora, acho que é errado ter um showmício pago com dinheiro público e aí com a presença do Lula pedindo voto, fazendo pré-campanha. Aí não dá, né? Imagina se fosse com qualquer outro, tinham caído
o céu em cima, né? E a meu ver, isso aí é violação da lei eleitoral, sim. Ô Moro, todo mundo te pergunta isso, principalmente nesse momento. A gente já ouviu várias vezes, inclusive dessa sua fala, que você é soldado da democracia, enfim. Mas eu quero fazer um raciocínio aqui contigo. Claro. Você é um cara que teve uma trajetória de quantos anos no judiciário? 22 anos. 22 anos no judiciário, ganhou destaque na Operação Lava Jato. Aí você realiza todos os feitos que conseguiu realizar ali e migra para a política. Sim. A sua entrada na política foi uma entrada pomposa, de alguém que estava como pré-candidato à presidência da República. Eu me Sim. lembro muito bem daquele evento de filiação seu ao Podemos. Sim, Foi sim. algo gigante. Foi legal. Você acha que você se decepcionou na política até aqui? Eu sei que a história ainda não acabou, mas pensa naquele momento em que você falou, vou entrar na política, Sim. para agora. Você fala, putz... Não tem resultado certo. Nada que você entra é garantido. E eu, na verdade, fui convidado e eu sempre tive a cabeça em olhar. A gente precisa tirar o Brasil dessa armadilha, que é a candidatura de Lula e de Bolsonaro. Essa polarização. Assim, tem gente que gosta de Lula, tem gente que gosta de Bolsonaro e tal. Eu, sinceramente, acho que são duas opções ruins para o país. Não vão pacificar o país. E são duas pessoas presas no passado. Um lá em 64, o outro lá, sei lá, se não é cabeça lá em 1917, não sei. E a gente precisa ter alternativa. Então me propus a vir para ajudar a romper essa polarização. Nesse caminho, a minha percepção ali, recentemente, ali dentro do... Como é que é a vida partidária para o Sérgio Moro? Você acha que partido político no Brasil hoje todos têm o seu cacique? São estruturas arcaicas, velhas? Eu acho que a gente precisava fortalecer os partidos políticos do Brasil, que eles carecem assim, de um pouco mais de identidade, de bandeira ideológica muito clara. E hoje essa preocupação muito grande com recurso, fundo partidário, acaba um pouco obscurecendo. Ao invés de você ter gente daí envolvida num programa específico, num projeto específico, o pessoal está mais pensando na sobrevivência, em ser eleito, reeleito. Muita gente que vive da política, né, também não quer perder de qualquer maneira uma eleição, o cargo, então isso é ruim. Mas aí a minha ideia ali de fazer essa movimentação foi porque eu não estava vendo... Você fala da saída do Podemos para a União Brasil. Eu não estava vendo ali no Podemos a chance de conseguir ajudar a romper essa polarização, porque o Podemos estava ficando isolado. E dentro do Podemos também a gente estava ali com... Mas não vou entrar nesse mérito, estava com alguns probleminhas. Então aí eu preferi, vamos fazer esse movimento e vamos tentar construir no União Brasil uma alternativa política. Tá? Moro, deixa eu te perguntar uma Claro. coisa. Em uma entrevista recente sua ao Augusto Nunes, acho que no Direto ao Ponto, Sei. eu ouvi você dizer assim, eu não vou desistir da presidência porque eu não vou desistir do Brasil. Sim. E acabou acontecendo de você ir para a União, na União você não é o candidato, não é o pré-candidato. Sim. E como que você vai continuar lutando pelo Brasil agora, assim, você acha que vai ser seu papel, já que não vai ser de presidente? Olha, na verdade, assim, não foi uma desistência ali, viu? Para mim foi um movimento necessário que eu tive que fazer, que ali não ia, já vi que não ia dar certo, entendeu? Aí tive que fazer essa movimentação. E era toda hora a gente era cobrado na entrevista, vai desistir? Vai desistir? Não vou desistir. Aí, na verdade, esse movimento não foi para desistir, entendeu? Foi para construir de uma forma diferente, em outro local, e vamos ver quais são as possibilidades que a gente consegue desenvolver ali dentro do União Brasil. Mas hoje, candidatura à presidência, o próprio partido já descartou. O pré-candidato é o Luciano Bivar, a gente apoia, evidentemente, a pré-candidatura dele, e vamos ver como é que a gente consegue construir isso, né? Mas construir o quê, Moro? Você está muito político. Não, mas... Construir o quê? Às vezes Construir o quê? Não, a gente pode... Não necessariamente você precisa ser candidato à presidência, pode ser candidato a alguma outra coisa. O objetivo principal ali, porque veja, essa história do tal do terceira via, ninguém abre mão de nada, ninguém quer ser vice de ninguém, ninguém aceita ficar em segundo lugar, e nenhum partido conseguiu fazer aliança. Então assim, eu falei, o Podemos estava ficando isolado? Sim, mas o PSDB também não saiu melhor, o PMDB também não saiu melhor, União Brasil não saiu melhor, o PDT do Ciro também está isolado. Ou seja,
Ninguém está conseguindo, desses candidatos alternativos, aglutinar. Mas aí vai ser Bolsonaro ou Lula? Espero que não. Vamos ver ainda. Nós temos aí 5 meses adiante. Espero que não. Mas Moro, como que muda isso? Você não acha que a não sei. retirada do seu nome impede essa terceira via de realmente funcionar? Você não acredita que o Eles seu nome... não iam me apoiar no Podemos. Isso já Entendi. estava muito claro que ninguém Mas ia você me apoiar entende ali. que seu nome é Mas mais como assim forte não do ia? que outros de terceira via ou não? Sim, nas pesquisas a gente estava apontando 10%, 8%, certamente era o nome com maior potencial. Mas num partido como o Podemos, que não tem nenhum demérito, mas é um partido médio, né? Não é um partido grande, a gente não ia ter estrutura suficiente para poder ter uma candidatura competitiva contra esses dois extremos. Quando Porque hoje é uma realidade diferente em 2022. Diferente do que foi em 2018, Sim. diferente do que foi em outras eleições. Então a gente entendia que se é para ser competitivo, se o objetivo é romper a polarização, não dava ali para resolver isso. Ô Moro, entendeu? quando você fala que o Podemos não ia te apoiar, você está se referindo a quê? A questão financeira, estrutura de campanha, porque a questão política eles te lançaram como pré-candidato. Um dia a gente conta essa história, talvez. Você vai Um contar outro essa churrasco, história um outro dia? churrasco. Não, mas assim, vamos registrar os agradecimentos ao Podemos, ao pessoal que deu lá o apoio e tal. Mas assim, não daria certo ali na minha percepção, tá? Muito bem. Mosquitão, e aí? Então, eu acho... Não, agora eu que não você sou acha? muito da política, assim. Eu tô ficando da política por causa do Sim, Paulo, sim, né? sim. Mas eu tenho uma opinião. Assim, eu acho... Eu entendo o pessoal do Lula, os eleitores do Lula não gostarem de você. Eu não entendo o porquê que os eleitores do Bolsonaro não gostam de você. Vou te fazer uma analogia, vamos ver se você entende ou se eu tô errado. O Paulo é meu amigo e a Fabiola é esposa dele. E eu gosto muito do Paulo, eu gosto muito da Fabiola. Tá bom. Se eles separarem um dia, eu não vou deixar de gostar da Fabiola. Eu conheci ela, entendeu? E Sim. o que eu vi que aconteceu é que quando você rompeu com o Bolsonaro, não sei se eu estou errado, se eu estou certo, o pessoal gostava de você, começou a te odiar só porque você rompeu com o Bolsonaro e mais nada além disso. Não sei se faz sentido alguma... Eles falam que você seria uma espécie de traidor, né? Na verdade, você não traiu ninguém. O que acontece é que eu sempre mantive a coerência. Era juiz da Lava Jato. Tinha um monte de tentativa na época, e o pessoal reclamava, tá protegendo não sei o que. Não, a gente não protegeu ninguém. Tanto que o grande problema, entre aspas, da Lava Jato foi que a gente não protegeu ninguém. E aí chegou um momento todo mundo se voltou contra a Lava Jato, do mundo político. A população apoia, a população aplaude, mas do mundo político foi afetado PT, PMDB, PSDB, PTB, todos os bebês da vida aí. Mas você não acha que essa saída do governo não atingiu, não refletiu bastante na questão exatamente. Daí no governo, a minha lógica era a mesma. Instituição de Estado, polícia, justiça, tem que fazer o seu trabalho independentemente da política partidária. Então, meu papel como ministro, eu dava estrutura à polícia, dava autonomia. Não é meu papel ser advogado do presidente. Se eu fosse ser advogado do presidente, eu estava fazendo coisa errada, como outros fizeram no passado, que assumiam uma postura dessa espécie. E aí, quando chegou aquele momento, eu vou sair, eu não concordo com o que está sendo feito, e expliquei o que estava acontecendo. Agora, a gente vive num cenário hoje um pouco de, não só da polarização, mas um pouco essa ideia de líder que não comete erros, o tal do mito, o outro Salvador da pátria. o outro pensa que é uma ideia. Então qualquer crítica, muitas vezes, é tratada como se fosse uma espécie de uma alta traição. E não foi isso que aconteceu. Eu deixei muito claro, olha, eu não vim aqui por causa do Bolsonaro. Eu vim aqui por causa do Brasil, do país, aquilo que eu acredito. Se o Bolsonaro se desviou daquilo que, a meu ver, era o correto, inclusive que ele tinha prometido, eu saio do governo e saí. Você esperava mais apoio por parte da população depois da tua saída? Você achava que quando você resolve sair da maneira como você resolveu sair e fez a saída, você achava que haveria mais apoio? Eu acho que tem muita incompreensão e depois tem muita fake news, né? Então quando eu saí, nos dias seguintes já começar a rodar lá WhatsApp dizendo, eu vi isso, né?
dizendo que eu tinha vendido inquérito pro Dória, porque não sei o quê, e por isso que tinha saído. Totalmente fake news que a gente sabe de onde vem. Então tem essa manipulação de informações. Agora, se a gente for pegar objetivamente o que aconteceu durante todo esse período, a gente verifica a minha coerência. Tanto que quando eu venho para esse projeto político, eu falo, ó, o que a gente vai defender? A gente tem que ter emprego de novo, o Brasil tem que voltar a crescer, mas a gente não pode abandonar a pauta ética. Então, o fim do foro privilegiado, volta da execução em segunda instância, autonomia da Polícia Federal, e são pautas necessárias para o país. Não é só uma questão de pauta político-partidária. E o que é mais assustador aqui, Paulo, ninguém está falando nisso. Né? O que as pessoas falam hoje em dia é Lula, é Bolsonaro, é aquele personalismo absurdo, ao invés de discutir projeto, programa. E essa parte da pauta ética saiu completamente da agenda dos candidatos. Você sabe que eu acho o Bolsonaro um cara extremamente habilidoso em inserção de pautas na imprensa brasileira. Porque se você for analisar, olha que coisa maluca isso. Nós estamos com uma inflação de quase 15%, dependendo aí do item de alimento. Sim. Carne cara, óleo caro. No supermercado você quer mandar o Paulo Guedes pro inferno, a verdade é essa. Certo. Só que a população fala do Daniel Silveira. Olha que doido que é isso. Sim. É muito maluco isso que a gente está vivendo. Te agrada esse pontinho? Hoje tá bonito, viu? Pode tá ser. Bonito. Você gosta de ponto menos ou ponto mais? Eu prefiro ponto menos. Ai, que ótimo. Yes! Pelo menos o Vitória Moro, da chefe o Moro é um Julie. cara que, né? O cara que chega aqui e fala que é bem passado... Tá aí. Ganhei teu voto com essa? Ganhou meu voto. Muito bom. Muito fácil esse mosquito. Atenção, isso não é propaganda eleitoral antecipada. Ele não pediu o voto dele, ele ofereceu. Muito Ô, bom. Juju, explica pra gente que carne é essa que você colocou aqui, o que você tá fazendo? Você tá, quietinha só articulando aí, conta pra gente. Então, é porque eu tô focada aqui, a expectativa tá alta e eu tô focadíssima pra servir um super prato. Mas explica um pouco pra gente. A gente hoje fez um flat iron, que é uma parte do boi, uma peça do boi que faz parte do acém, e ela é a segunda peça mais macia do boi. Ele tem um sabor forte, maravilhoso. Inclusive eu comi ontem no Debete também, essa é do Debete, então tá aqui, né, do patrocinador. Ó, que maravilhoso. Nosso querido Rogério Betti mandou pra gente. Exatamente, e essa carne servida nesse ponto pra menos, ela fica ainda mais suculenta e macia, Paulo. Então é o que o Moro vai experimentar hoje com salzinho de parrilha por cima. Vou só pedir um guardanapo, se vocês puderem. Só um guardanapinho pra gente aqui. Boa, obrigado. Tá bonito. Mas tá caro, hein, a carne? Tá caro, né? Nossa. Tá caro. Mas segundo o Lula, ano que vem começa a chover picanha. Então Moro, vai resolver tudo o problema. Queria te perguntar sobre isso. Posso fazer uma pergunta? Fica à vontade. É sobre chuva de picanha. Então, sobre chuva de picanha. Porque você concorda que quando ele fala isso, ele fala com uma parte da população que entende esse tipo de linguagem? Sim, sim. E qual linguagem você usaria pra falar pra essa pessoa que você vai fazer assim? Eu ia falar assim, chover picanha eu não prometo, porque ninguém tem esses poderes miraculosos, né? Olha. Mas que a gente vai trabalhar para que o trabalhador possa voltar ao supermercado e comprar a carne para se alimentar e alimentar a família dele, isso a gente pode prometer. Sim. Né? O que a gente tem que fazer? Você tem que controlar a inflação, diminuir a inflação. Tá aí, ano passado, 10%, agora está dando 12% nos últimos 12 meses. E já tem gente dizendo que esse ano vai ser de novo 10% nesses 12 meses. Então, nisso, o brasileiro perdeu uns 20% do salário, se isso se confirmar. E fica difícil. Então, tem que controlar. A primeira missão de qualquer governo que seja eleito aqui em 2022 tem que ser segurar a inflação. Porque isso, quem afeta mais, a gente já viu esse filme antes lá, na época anterior ao Plano Real, quem mais sofre com isso é o povo. E para 10, 12% ao ano, se a gente não tomar cuidado, se as coisas desgringolarem, a gente vira uma Argentina com 50% ao ano.
Mas, Moro, você vai concordar comigo que é um baita de um discurso você falar que vai botar picanha na mesa de baita carne. de um... Eu entendo. Sim. A tua lógica é uma lógica corretíssima, porque você está dizendo o seguinte, não tem milagre. Sim, Óbvio. sim. Só que nem Licença. toda a população Obrigado, brasileira tem a cultura mais, política tem para mais. compreender um negócio desse. Claro. E aí o cara pensa o seguinte, porra, vai botar picanha enquanto os outros estão lá brigando? Isso é um puta discurso. Quando chegar ano que vem e não chover a picanha, o que ele vai explicar para a Mas população? aí o cara tá eleito. Ah, mas... Enganou. Mais um que enganou. E aí o que aconteceu com a Dilma lá? Que vendeu uma ilusão que o país estava bem em 2014, veio a crise e acabou sofrendo impeachment, né? Eu acho que ao invés de falar picanha, você deveria falar que você vai colocar flat iron na mesa. Flat Iron. Tomahawk. Eu acho. Oh, não, encareceu também, encareceu. Viu? Você não Encareceu, acha, né? Juju? O que você acha? Não, olha... Moro, por favor, experimenta aí a comida da Então, nossa assim, vamos Juju. fazer uma promessa. Atenção, Ah, promessa promessa. de Sérgio Moro aqui no Talk Show. Vamos providenciar uma refeição dessa para todo brasileiro ano que vem, inclusive convidando a Juliana para fazer essa comida para todo mundo. Aí vamos fazer uma fila gigantesca. Mosquitão tá muito político, hein? Parece o Lula falando agora. Ele tá político, Moro, hein? Ah, mas assim, eu acho que a gente não pode ser populista nesse sentido. Não, claro. A gente tem que olhar para as pessoas e falar a verdade. Olha, o que eu tenho dito assim, é que nem você fala pro seu filho. O que você vai falar pro seu filho? O Não certo ou... você tem que estudar. Claro. Você não vai chegar para ele, você pode ficar dormindo o dia inteiro aí, não precisa trabalhar não. Não precisa estudar, não precisa ler, não precisa fazer nada, que vai dar tudo certo. Não é assim. As pessoas têm que ter isso na real. Essas promessas vazias, assim, eu acho que também não convence o eleitor, entendeu? O que acontece hoje é que as pessoas estão desesperadas, que a situação está difícil, e acabam acreditando nessas ilusões. E vem ainda a época do Lula, esquecendo que ele plantou a crise que levou à recessão lá de 2014, 2016. Foram as medidas que ele fez no segundo mandato dele que geraram aquela crise que foi a maior recessão da história do país. E até hoje a gente não se recuperou. Eu vi hoje a entrevista dele na Time, é um absurdo. Entre outras coisas, ele falou, antes da eleição não discute política econômica, que é só depois da eleição que daí a gente sabe qual que é a aliança política. Como é que não vai discutir política econômica antes da eleição? E dois, foi elogiar lá o Putin, dizer que o Zelensky, a Ucrânia, é culpada pela guerra. Armou a guerra. Pelo amor de Deus, né? Absurdo. Moro, experimenta. Vamos experimentar. Se falar que tá bom, é político profissional. Ai, a carninha, eu quero saber da carninha, esse pontinho Não, flat aí. iron tá bom demais, Juju. Ele é muito saboroso, né? Uma delícia. Ele tem um gosto diferente, assim. Parabéns, Gosto ficou muito bom. Obrigada, Uma obrigada. delícia. Excelente. Come um pouquinho, Moro. Vamos. Pode filmar a gente comendo ou não? Vou fazer mais o flat Não tem pra galera risco de provar imagem também. Amor, depois eu tenho uma pergunta, uma curiosidade. Ah, Mas eu deixa também ele comer tenho primeiro. vários. Deixa ele comer primeiro. Depender até amanhã, tanto de pergunta que tem. Tá muito bom, Ju. Gente, vou fazer mais Delícia, carninha bom, pra parabéns. vocês. Querem? Quer ir atrás? Essa é a receita francesa, alguma coisa? Brasileira? O ratatouille, que são os legumes feitos confit, né, confitados, é francesa. E todo o resto eu acho que é bem abrasileirado, assim. E como parece um vinagrete, eu chamo de vinagrete francês. Mas não tem aquele não é o vinagrete que é um pouco mais azedinho, né? Isso, o vinagrete é ácido, né? Esse aqui não tá O ácido, francês né? a comida francesa, na verdade, Moro, ela é sempre muito suave, sutil. Aham. E aí, como eu sou brasileira e eu gosto de comida com sabor, eu tento colocar um sabor a mais, mas sem perder a suavidade que a comida francesa tem, sabe? Sim, sim. Então o sabor vem com uma carne gordurosa, como flat iron, com porco. Então, basicamente é isso que eu tento São fazer. essas misturas, né? Sim, exatamente. Isso é bom. Quer aprender a fazer isso? Segue Chefe Gil Lima no Instagram. Instagram da Ju. Faz o Lima Gomes, merchan. mais de 1 milhão de Faz o seguidores. merchan. Curso Sabor do Fogo, do Chefe Gil Lima.
Tem que mandar um abraço pra Dieguinho e Natan, o braço direito da chefe Julima. Verdade. Direito e esquerdo, a perna, a outra. E o reality show da Julima, Sabor do Fogo, que tá no YouTube. Saiu o episódio hoje. Saiu o episódio de hoje, terceiro episódio do reality. Tá mó legal, tá super sucesso. Como que entra lá, Ju? É YouTube Chefe Julima também. E o reality chama Sabor do Fogo. No YouTube você encontra tudo. Se eu não falasse, ela não ia falar, né? Não ia falar. O Paulo já faz a propaganda, já você já faz, não tem que falar mais nada. Agora, isso é legal, né, da rede social, que ela meio que democratizou o acesso à informação e a possibilidade de você divulgar esse tipo de trabalho. Total. Para bastante gente, né? Moro, hoje eu trabalho 80% com a rede social, assim. Inclusive, presidentes foram eleitos com a rede social, né? Então, mudou totalmente. Mas a política, assim, ela contamina um pouco negativamente. Sim, Ela gera um pouco esse... Ela Agora, divide. essas coisas, assim, de você vender produto, de você ensinar as pessoas a cozinhar, receita, de você ensinar a pessoa a tocar música, sei lá. Total. Ou o cara que nunca teria uma oportunidade para tocar para uma plateia, sei lá, mais de 1000 pessoas. De repente ele tá lá no Instagram e tal, tá lá para 100 mil pessoas. Isso é um negócio legal, né? Total. Acho legal isso. Essa é a parte positiva da rede social. O que complicou um pouquinho foi esse meio ódio, esse negócio de ficar... Xingamento. Como é que falam? Que não tem... Internet não tem... não tem filtro, né? Você pode falar o que você quiser, não tem... A minha filha chegou a... Ela abriu um comércio de roupa, né? Utilizando o Instagram, vendendo pelo Instagram, assim, uma marca, né? Desenvolvendo uma marca, bem legal. E hoje chama Louis Vuitton a marca, né? Como é que é? Louis Vuitton, a marca. Que acontece aqui no Brasil. Quantos né? anos tem sua filha? 21. Ela abriu essa marca recentemente? Faz uns 2, 3 anos. E ela trabalha com moda? Isso. Desenvolve. Em Curitiba? Curitiba. Ela faz faculdade, né? Mas ao mesmo tempo ela resolveu empreender. E abriu essa marca que dela divulga, né, as coleções, e recebe pedido e encaminha para as pessoas. Faz o merchan da marca dela aí, aproveita. Pois é, mas sabe o que é? É porque a rede social ela tem tanto também esse negócio de hater e tal, que eu prefiro deixar meio... Isso que eu ia te meio perguntar. fora, Não sabe? mistura, porque senão a galera vai lá no Instagram Não dela mistura. e massacrar. Não. Tá certo. Verdade, você tá Então certo. eu tento evitar, assim, para poupar ela. Sua família sofreu muito com isso, Moro? Teve coisas ruins, sabe? Teve coisas... Por exemplo, a própria filha, quando em 2019, o pessoal fez um filme, uma porcaria de um filme lá de internet, meio que simulando um sequestro dela, para pedir resgate do ex-presidente Lula. Então, gente do mais baixo nível, assim, sabe? Agora, ela é muito forte, né? Então, minha família sempre me apoiou. Agora, é o tipo da coisa que, cá entre nós, né? O trabalho que a gente fez lá foi aplicar a lei, um monte de gente que tinha roubado ou pago suborno. E assim, os caras que tem que pagar mesmo. Roubou, tem que ir pra prisão, cumprir pena e parar de reclamar do juiz. Eu não vi um desses caras, você não vê um desses caras pedir desculpa porque pagou suborno ou porque recebeu suborno, que saqueou lá a Petrobras. Eu acho que é uma vergonha, entendeu? E aí o pessoal fica, como não tem como se defender, fica lá criticando o juiz, fica criticando o PowerPoint do procurador. Pelo amor de Deus, o pessoal tinha que ter vergonha na cara. Ô Moro, a gente falou bastante de corrupção aqui. Ó a carne da Julima, dá um close, Hugão. Olha um essa close no carne pontinho. maravilhosa. Nós precisamos servir aqui as pessoas que estão nos assistindo aqui em loco. Aliás, viu, Rafinha? Muita gente, uma galera, tá querendo que a gente abra uma plateia presencial do Talk Churras. Tipo, a gente selecionar uns 10, 15 assim pra deixar aqui assistindo. Mas aí sorteio. Vamos pensar no negócio Eu acho assim? super válido. Vamos pensar? Vamos. Em breve notícias, turma. Em breve daremos notícias a vocês em relação a isso. A gente falou bastante de corrupção. Acho que fica muito clara essa questão da corrupção, da figura que você tem do combate à corrupção, enfim. Mas eu acho que também é bem clara
uma questão de uma ligação muito forte do Moro com a pauta de segurança pública. Eu acho que você vai ser candidato a senador, mas isso é um achômetro meu. Sei. E eu acho que você vai ter que se posicionar sobre a segurança em São Paulo. Como é que Sei. você vê a segurança aqui no estado de São Paulo? Você acha que a gente está indo num caminho bom? É um caminho que precisa mudar? A questão tem uma polêmica muito forte que hoje está girando em torno dessa eleição estadual, que são as câmeras dos policiais. Eu queria um pouco da tua análise a respeito desse tema. Olha, a segurança pública é sempre aquilo que pode sempre melhorar. Então, os indicadores no Brasil de crimes ainda são muito altos e a percepção da insegurança é muito grande. Porque o que a pessoa tem medo? Ela tem medo de sair na rua, principalmente ser assaltada e às vezes ser morta. Como infelizmente acontece. Né? Isso gera uma sensação da pessoa de insegurança ou em relação aos filhos. Então, a segurança pode até estar em situação relativamente boa, mas a sensação de segurança sempre vai ser pior. E sempre a gente tem que estar buscando aí um contínuo aprimoramento para chegar num nível de criminalidade realmente muito baixo. Tá? Quando eu fui ministro lá da Justiça, a gente adotou uma série de medidas lá de políticas públicas que, a meu ver, contribuíram para uma queda acentuada no país da criminalidade. Uma delas tinha muito a ver com São Paulo, que foi pegar as lideranças do PCC, aqui de São Paulo, Você transferiu. e transferir para os presídios federais. Porque o que acontece? Em 2006 teve aqueles atentados terroristas, né, aqui em São Paulo. Eles fizeram aquilo porque eles não queriam ser transferidos para presídio federal. E, pasmem, conseguiram o que queriam. E aí o recado que você manda para o mundo do crime, por parte das autoridades, é: ninguém tem coragem de mexer com esse povo. E a organização fica mais forte. O PCC, que era um problema de São Paulo, virou um problema nacional. Aí quando a gente assumiu, uma das primeiras coisas que a gente fez, não, vamos transferir esse pessoal para mostrar que agora tem uma nova regra, que é uma regra de lei e ordem, né, que a gente não vai ser fraco com o crime, que a gente vai agir na lei, mas a gente vai ser vigoroso. E além disso, tinha um plano aqui de resgate, né, na época da liderança principal do Marcola, aqui em São Paulo, que colocava em risco os policiais, os agentes penitenciários, hoje fala policial penal penitenciário, e também os promotores e juízes que estavam ameaçados de morte. Então, uma das primeiras coisas que a gente fez foi a tal da Operação Império, que foi uma operação de guerra mesmo, que precisava evitar resgate, precisava ser sigiloso, não podia ter erro e a gente precisava evitar um salve geral no país inteiro. Então foi algo assim complexo de inteligência, de operação abafa aqui e ali, e a gente conseguiu fazer aquela transferência. Diziam, era impossível fazer porque ia ter atentado, a gente fez e não aconteceu nada. O Dória falou que foi ele que fez. Não, aquilo foi um trabalho conjunto entre o Ministério da Justiça e o governo de São Paulo. A gente tem que aqui dizer que também o governo de São Paulo... um trabalho integrado. Exatamente. Mas foi a gente tomou a iniciativa e colocou, olha, tem que fazer. Tanto que a gente fez, diziam que não podia fazer e estava toda hora o nome daquelas pessoas na mídia como líder do crime organizado. Não, isso e sumiu. foi uma conquista importante. E sumiu. E ninguém nunca tinha feito isso. E quando eles pisaram o pé no presídio federal, a gente mudou as regras de visitação, estabelecendo, olha, visita agora só no parlatório, com vidro separando e por telefone, e tudo monitorado. Então a capacidade deles de mandarem ordens de praticar crimes para fora, não vou dizer que é inexistente, porque sempre tem subterfúgios, mas diminuiu muito, entendeu? Então aquilo é o tipo do recado que você tem que mandar para o mundo do crime, olha, a regra mudou, você fez, agora você vai pagar, que é o mesmo recado que a gente devia mandar para o mundo da corrupção, que a gente não está mandando e por isso ela vai aumentar. Já aumentou, tá? Mas o crime organizado também, você tem que ter um combate na lei, mas inflexível. Porque boa parte dessa criminalidade de rua acaba estando vinculada também ao crime organizado. Você acha que tem que mudar o Código Penal? Eu acho que a gente precisava endurecer algumas coisas, sim. Ô Moro, vou te falar um negócio. É que o Rafa e a Ju não são daqui de São Paulo.
Mas se a gente vai na Paulista, meu, eu trabalho na Paulista todo dia, a quantidade de gente da Jovem Pan que está sendo assaltada na rua, galera do bar que tá... E assim, é assalto que está acontecendo aqui em São Paulo. Roubo de celular só. Sei. Você não tem prejuízo à vida, não tem nada. Nós estamos falando de roubo a patrimônio. Mas assim, é impressionante a quantidade. E esse negócio dos iFoods da vida, os serviços de entrega, os caras estão se fantasiando disso justamente para ir lá e pegar o cidadão. Eu vi o latrocínio a morte daquele rapaz, né? Que lá foi brutal, né? Precisa ter policiamento ostensivo. Isso? É isso que eu quero entender. Não, mais policiamento ostensivo. Tem que colocar mais câmeras na rua para ter essa vigilância e tem que ter uma política realmente para esse tipo de crime, tolerância zero. Não estou dizendo matar ninguém, nem passar o fogo em ninguém. Esse negócio de bang-bang para combater o crime é bobagem. Redução da maioridade penal. Eu acho que a gente podia, sim, discutir, diminuir para 16 para crimes graves, principalmente. Tá? Crimes de sangue, principalmente, porque também você manda um recado importante. Agora, é difícil, o nosso Congresso ele é muito refratário a endurecimento da lei. Quando eu era ministro lá, a gente apresentou aquele projeto de lei anticrime e teve coisas boas que foram aprovadas. Mas muita coisa que a gente defendeu ali, o Congresso acabou não aprovando. Então, por exemplo, esse negócio de você cumprir pena, você é condenado a 12 anos, aí você cumpre 2, está em semiaberto, mais um pouco está em aberto, está com tornozeleira eletrônica. Não dá, você tem que cumprir, sei lá, metade da pena, pelo menos. Tem que ser uma coisa mais rigorosa. E essa polêmica da câmera nos policiais? Porque os candidatos de esquerda aqui ao governo de São Paulo dizem que isso precisa acabar. Inclusive o Tarcísio acha que isso precisa acabar, junto com o Márcio França, o próprio PT, o Haddad também está dizendo que isso precisa acabar. Do outro lado, o Rodrigo Garcia acha que tem que manter, que isso é uma proteção ao policial, que isso reduziu o número de homicídios. Qual que é a posição do Moro em relação a isso? Eu acho que isso acaba virando aquela discussão da cloroquina, entendeu? Numa campanha política fica politizado demais. Então o que a gente tem que fazer? Começou a usar a câmera, qual que é o protocolo? Quais são as estatísticas? Diminuiu o número de prisões? Dificultou as apreensões policiais? O dado que existe é a diminuição das mortes dos policiais, né? Isso é um dado. Não estou trazendo aqui política, nem nada. Estou pegando um fato. O que eu acho que pode ser discutido, que deve ser discutido, é aprimoramento do protocolo. Precisa a câmera estar funcionando todo o tempo ou em quais circunstâncias que é necessário que a câmera seja utilizada, em que tipo de operação policial. Agora, a gente não pode deixar esse debate de uma maneira assim irracional, politizada, sem querer resolver o problema de verdade. É aquela história do bang-bang. Bang-bang não resolve a criminalidade. É planejamento, dedicação e eficiência. Vou te dar um exemplo aqui de algo também que a gente fez lá no Ministério da Justiça. Tá? E até te dar uma ilustração contando um caso. Uma menina de 9 anos, em Curitiba, Raquel Genoff, tá? Isso foi lá em 2009 ou 2011, posso estar enganado aqui na data. Ela sai da escola e vai para a casa dela. Desaparece no meio do caminho. Dias depois encontram o corpo dela numa maleta na rodoferroviária de Curitiba. Menina de 9 anos. Foi aquele assassinato brutal que paralisou a cidade. Foi 2008, perdão. Tá? Aí investigam, vão ver câmera, tal, não conseguem descobrir quem que é o assassino de jeito nenhum. Em 2019, a gente assumiu o Ministério da Justiça e a gente encontrou lá Rede Nacional de Perfis Genéticos. O que é isso aí? É a prova do DNA. Então o que você faz? Teve um crime, isola o local do crime, colhe o material biológico, tira o DNA e coloca no banco de dados. É uma moderna impressão digital. E também você colhe esse DNA da população carcerária. Tá? Não é que nem uma peça de Shakespeare que você tira um pedaço do coração. Sim. É só passar um cotonete na boca, tira as células da mucosa, tira o perfil do DNA, coloca no banco de dados. E aí? E aí você começa a cruzar e começa a resolver crimes. Tá? Vários países seguiram
essa linha. Por exemplo, Reino Unido, eles têm 6 milhões de perfis genéticos no banco de dados. A gente assumiu, essa rede tinha sido criada em 2013 por uma lei, mas a lei não tinha sido implementada. Quando a gente assumiu, tinha 18 mil perfis genéticos incluídos no banco de dados. 18 mil que é praticamente nada. Daí a gente pegou, não, isso aqui é uma forma de resolver os crimes em investigação moderna. E não tem porque não cumprir a lei. Mandamos fazer. Inserir tudo que era possível no banco de dados, de material que estava pendente de inserção. E nós fizemos convênios aí com os estados para acolher o perfil genético dos presos. Inclusive aqui em São Paulo. E começaram a fazer. Só em 2019 a gente conseguiu inserir cerca de 67 mil perfis genéticos. Muito mais do que os 18 mil em 6 anos de vigência da lei. Mais ou menos em meados do ano, colhem o perfil genético de um preso aqui em São Paulo, inserem no banco de dados e dá correspondência com o material que tinha sido colhido na maleta, né, que tinha sido encontrado no corpo da menina, Mais que de era do 10 anos agressor. depois. Mais de 11 anos depois 11 anos. é descoberto o assassino, ele é confrontado com a prova e confessa. Estava preso aqui em São Paulo por ter molestado criança, mas é aquele tipo de criminoso que ia ser colocado em liberdade Se não fosse essa inovação. se não fosse essa inovação. Agora, você imagina, claro, a gente discute estatística, assassinato, número, mas quando a gente vai pensar no lado pessoal, uma família que teve uma filha assassinada de 9 anos, a pessoa não consegue, muitas vezes, virar a página, enquanto... Não é uma questão de vingança, é uma questão de justiça. Você imaginar que o assassino da sua filha está solto por aí, Não, isso total. sem ter consequências. E não é só a família, não são só os pais. A investigadora do caso, eu ouvi depois, eu conheci ela, ela ficou perturbada porque ela não conseguiu descobrir quem era o assassino. Que ela fez toda aquela dedicação, né, na época dos fatos, mas chegou naquele caso que não se encerrava, e ela ficou afetada. Aquilo afeta a vida de todo mundo em volta, porque é um assassinato muito brutal. Quando ela ficou sabendo que o assassino tinha sido encontrado, finalmente, a mulher desabou em chorar e se emocionar e procurou a família para, né, aquilo daí, ela consegue fechar aquela página na vida dela. Então tem coisas, né, não é bang bang. Por que tem tanto crime no Brasil que não é resolvido? Porque a gente não investiu em meios de investigação, porque a gente não investe em polícia civil, porque a gente não investe muitas vezes em polícia federal, porque a nossa justiça, com todo respeito, é ruim, é fraca. Eu fui juiz por 22 anos, respeito muito juízes e promotores, mas ela é de baixa eficiência. Então, assim, quando a gente vai pegar uma questão dessa da câmera nos policiais, é uma questão relevante, mas existe uma questão muito mais ampla a ser discutida, como é que você melhora a segurança pública das pessoas. Então você tem que ter uma série de ações. Uma delas era essa, ó, Banco Nacional de Perfis Genéticos. Colheu a prova do DNA, fazem no mundo inteiro. A gente vê aqueles filmes, o pessoal colocando touca, né, como se fosse um cozinheiro, para não deixar cair o fio de cabelo. E aqui no Brasil ninguém está fazendo isso, porque a lei aprovada em 2013 não estava sendo cumprida. A gente pegou a primeira coisa, não, vamos fazer isso aí. A gente criou uma força de intervenção penitenciária federal para arrumar os presídios. Se você consegue arrumar os presídios, o crime na região, isso a gente tem experiência prática, Lógico. o crime cai substancialmente. Que não tem saída, né? Não tem ponto de apoio. Exatamente, porque vários presídios são uma bagunça e acaba contaminando lá fora. A gente mandou uma força de intervenção penitenciária federal, que a gente formou com agente penitenciário federal e estadual, mandamos lá para o complexo penitenciário de Santa Isabel, na região metropolitana de Belém. O presídio estava pintado, né, em letras gigantescas, Comando Vermelho, CV, na porta do presídio. Você imagina a disciplina que existia num presídio com escritos Comando Vermelho na frente do presídio. Eles foram lá e revolucionaram o presídio, botaram ordem, organizaram.
Resultado, 30 dias depois, a criminalidade na região metropolitana de Belém despencou. Ô Moro, deixa eu te fazer uma pergunta. Isso tudo que você está contando para nós, você vai fazer no Senado, né? Olha só. Olha, o que eu acho é o seguinte, a gente tem que defender boas pautas. Né? Você tá com cara de senador. Opa. Eu acho. Acabou de sair essa notícia. O que você acha? Você tem cara de senador? Puxa, aí não sei, viu? Eu acho que eu tenho uma cara de cidadão comum. Não, tem não. Tem tem cara não? de senador. Olha só, viu? Senador na chapa do Dória. Não, Você o candidato é o Luciano Bivar, pré-candidato da União Brasil. Sim. Eu podia ser o vice do Dória. Eu cedo meu espaço pra você. Se ele te convidasse assim. Ele te convidou? Convidou em off aqui, todo mundo sabe. Em Olha. off, foi em off. Em off. Não foi Mas público. você aceitaria se ele te chamasse? Eu tô em outro partido agora, não posso nem cogitar essa possibilidade, né? Mas eu vou ser sincero, eu não vejo você como deputado. Porque eu acho que as tuas pautas são grandes. Sei. E eu acho que a tua história é grande para ser deputado. Não, eu já falei que não vou ser deputado. Né? Isso eu já declarei publicamente mais de uma vez, que não tenho essa pretensão de ser deputado e tal. O que eu quero é defender essas pautas, que são pautas da cidadania, que não importa quem é presidente, não importa quem... A gente tem que defender segurança pública, melhorar a vida das pessoas, controlar a inflação. A gente tem que consertar o país, né? O país, assim, tem tanto potencial. Eu acho que a gente podia estar muito melhor do que a gente está hoje. Mas faz 30 anos que o Brasil vai andando de lado, né? Crescendo aí 1% ao ano, às vezes aí tem uma recessão, aí a gente avança no combate à corrupção, aí vem os ministros supremos lá e começam a anular tudo, aí a gente está vendo essa questão da criminalidade, que aumentou um monte durante o governo, tem que ser franco aqui, aumentou durante o governo PT. Em 2003... a gente tinha mais ou menos uns 40 e tantos mil homicídios, assassinatos por ano. Em 2017, que foi o ápice, a gente chegou a 67 mil. E aí começou a cair. No ano que eu fui ministro da Justiça, caíram 22% assassinatos em relação ao ano anterior. 10 mil brasileiros a menos assassinados. Várias causas, mas eu tenho certeza que os programas e as ações que a gente tomou no Ministério da Justiça contribuíram para essa queda. Então a gente também tem que parar com aquela ideia de que o Brasil não tem conserto, que tem coisa que não resolve. Mas as pessoas estão Sempre desesperançosas. tem saída. Hein? As pessoas estão bem desesperançosas. Mas Moro. sempre tem saída, viu? A gente não pode nunca desistir. Eu acho que... Porque sempre cai nas costas das pessoas. Porque imagina a pessoa, o eleitor lá. Ele vai lá, ele acha que tá tudo uma porcaria. Sim. Aí chega um político, fala exatamente isso que você está falando, cria todo um cenário na cabeça dele, aí o que ele faz? Ele vai lá e dá o voto pro cara. Sim. Aí o cara vai lá e trai ele, decepciona e vira um ciclo. A gente não consegue sair disso. Eu entendo essa decepção, né? As pessoas estão muito decepcionadas. Como muito sou eleitor também. Essa é uma eleição que eu acho que vai haver uma desmobilização das pessoas por completo. Porque as pessoas estão cansadas. Todo mundo apostou na renovação. Todo mundo foi lá e falou, vamos mudar. E aí nós estamos nessa. Não, você tem razão, mas por isso que eu acho que tem que ver o histórico da pessoa. Mais do que ela fala, tem que ver o que ela fez, qual que é a história de vida dela, o que ela construiu para chegar lá. Porque você chegar no discurso político e dizer, eu sou contra a corrupção, eu acho que tem que diminuir a criminalidade, a economia tem que voltar a crescer, vamos gerar emprego, todo mundo fala isso. Muito bonito, né? Agora, você vai ver a história. Então, por exemplo, não querendo puxar a sardinha aqui um pouco do meu lado, o que a gente fez, como juiz lá da Lava Jato, como juiz antes... Bom, você tem legado. Legado e depois que eu fiz como ministro da Justiça, a gente manteve a coerência. Pode até não concordo com isso, mas a gente manteve a coerência. E o que a gente teve as condições de fazer sem ser atrapalhado por outros, a gente fez bem. Ô Moro, vou te falar uma coisa, pra gente já caminhar para o fim. Vendo você na trajetória política, eu não vejo você como um político tão habilidoso assim, mas porque eu acho que você não tá... Eu acho que, você ainda tá no meio de um furacão, assim, tentando entender o que tá acontecendo. Mas
eu não posso deixar aqui de registrar Sim. o teu legado no combate à corrupção. Eu acho que hoje no Brasil a gente só fala de corrupção graças à Operação Lava Jato. Isso Claro. assim, sem paixão nenhuma, fazendo um relato, entendeu? Em Angola também. Acho sinceramente que você tá, perdidão, assim, na política. Perdido? Eu acho. Poxa. É a sensação que me transmite, assim, do tipo, da tua mudança partidária, das suas idas e vindas na política. E eu entendo que eu acho que você deve ter sido mal recebido pra caramba na política. Os caras te odeiam. Eu entendo. É que a gente tem que construir uma nova política. E tem que ser a política de você falar a verdade e manter a palavra. E você fala que vai fazer isso, é isso. Não vai ser um negócio diferente amanhã, entendeu? E é o que acontece. Se tem um preço a pagar por fazer isso, que seja. Eu também não dependo da política, não. Entendeu? Da minha vida. Entrei nisso aqui porque eu tenho as minhas bandeiras que eu quero defender. Mas se o preço para ganhar alguma coisa, se é mentir para as pessoas e ficar falando que vai chover picanha, ou coisa dessa espécie, ou que não teve corrupção, né? Ou que agora não tem mais corrupção, ou que está tudo bem, a economia está voando e tal, que quando a gente sabe que não está, então esse preço eu não estou disposto a pagar não, entendeu? Então também não vou me corromper para ganhar a eleição. O que você tá Agora, dizendo... eu vou chegar e vou falar a verdade para as pessoas, porque eu quero chegar em casa também e ter, como é que se diz assim? Dormir com a consciência cabeça tranquila. O que você está dizendo é o oposto do que o Dória está dizendo, que tem que ter diálogo com o Lula. Não tem que ter diálogo. Não tem com diálogo, não tem diálogo. Lula, ele representa um passado de corrupção dos governos do PT. Podem falar o que quiserem, a gente sabe lá o que aconteceu na Petrobras. E com Bolsonaro tem? Com Bolsonaro? Não tem, eu também rompi com ele, né? Se estivesse lá atrás, Agora, diálogo assim, eu não vou me aproximar e não vou apoiar, porque eu não acredito. Eu não acredito na pessoa, entendeu? Agora, claro, a política é a arte do diálogo, e você, por exemplo, vamos supor, está no Congresso. Você tem que discutir. No Senado. Você está no Congresso, e você vai discutir projeto de lei, aí você tem que também ter aquela visão de que muitas vezes você tem que ceder em algumas coisas contra conteúdo, não ceder contra a integridade, para você alcançar os seus objetivos. Esse diálogo é normal, tá? Agora, assim, não tem diálogo para apoiar X eles. ou apoiar Y. Sim. Pessoas que a gente sabe que não representam aquilo que a gente acredita, não tem como, né? Eu acho que é melhor você manter uma posição independente e ter essa tranquilidade. Mosquitão, para a gente caminhar para o fim. Você, como soldado da democracia, não vai deixar de dar seu voto, correto? Sim, vou votar, claro. Segundo turno, Lula e Bolsonaro, quem que você vota? Não, vamos esperar que isso não aconteça. Ai, Moro, responde aí, Moro. É exclusiva. Não dá. Tem gente que já falou aqui... Todo mundo falou quem ia votar. Todos os candidatos que passaram aqui... Falaram quem vai votar? Entre Lula- Duvido, hein? Você não tá assistindo Talk Churros. Você tem coragem de votar nulo? Caso isso acontecer? Vamos. Você... Sabe aquele filme Escolha de Sofia? É uma coisa mais ou menos assim, entendeu? Vamos esperar que esse momento não chegue. E acho que tem que trabalhar para que a gente possa ter alternativa. Você realmente E acredita se que chegar pode... esse momento, aí é algo realmente, uma escolha bastante difícil. Mas você é um cara que vai escolher, independente de quem seja, você é um cara que vai escolher. Não, alguma coisa você vai escolher. Não, você tem a opção de não escolher, você tem a opção de falar, eu vou de nulo, ou vou... Que é uma escolha. Mas é uma escolha bem em cima do muro, Sérgio Moro. Olha, eu acho que é o tipo da coisa assim que a gente não pode antecipar tragédias, né? Então isso eu ouvi muito, você não pode ficar antecipando tragédias. E assim, não é uma questão pessoal. Sim. Nunca foi com o Lula, nunca foi pro Bolsonaro. Eu só acho que eles não representam soluções reais para o país. Você tem que ter, e a política está muito deteriorada. Né? Então, quando a gente olha para o Congresso, a gente vê esse negócio de orçamento secreto. Antes tinha mensalão, tinha petrolão. Agora é esse negócio do fundo partidário. Quando os todas caras essas falam coisas. que não tem corrupção, é porque não tem investigação. Não está tendo, ninguém está sendo investigado. Né? A gente tem que falar a verdade. Gosto muito lá do pessoal da Polícia Federal, tenho um grande respeito. Mas num cenário que você troca 4 vezes o diretor da Polícia Federal, troca delegado, troca superintendente, cadê a investigação? Né? É difícil.
dizer que acabou a investigação, ou corrupção, cá entre nós, o Centrão está no núcleo do governo lá. Enfim, é acreditar em história de conto de fada. Né? De repente o Brasil virou um país sem corrupção. Não, tá tudo lindo aqui. Né? Tá Até na maravilhoso. Dinamarca tem problema de corrupção, bem menos que no Brasil, mas tem. O que a gente tem que recuperar é a autonomia dos meios de controle. Então, por exemplo, uma pauta. Vamos discutir lá mandato de 4 anos para o diretor da Polícia Federal, defender isso como uma pauta congressual. Como foi com o Banco Central. Como foi com o Banco Central, né? E aí ele tem a liberdade de fazer o trabalho dele pensando ali, pode errar. É uma boa proposta. Tecnicamente, pode errar? Pode. Mas é melhor do que ele ser manipulado politicamente para atingir um objetivo, sei lá, de ganhar a eleição e o país que se arrebenta. Ju, para fechar. Para fechar, eu acho que é uma pergunta mais pessoal, acho que é mais pro Sérgio do que pro Moro. Perfeito. Eu acho que é uma pessoa que poucas pessoas conhecem e eu tenho uma curiosidade, assim, de saber se você é feliz com as escolhas que você fez ao sair do seu cargo de juiz, vir para a política. Queria saber se hoje você se sente realizado, se você é uma pessoa feliz no seu dia a dia. Eu tenho minha vida pessoal, que independe da minha vida pública, vamos dizer assim. Tenho uma família que eu adoro, né? Sou casado aí há 23 anos, tenho 2 filhos. Tenho até 2 cachorrinhos agora em casa, lá compraram 2 cachorrinhos pequenininhos. Então a gente tem, né, evidentemente, uma vida familiar muito feliz. Tá? Eu tenho a minha consciência tranquila em relação a tudo que eu fiz ali no passado. Gostaria que algumas coisas teriam acontecido mais fácil. Eu acho que esse retrocesso que a gente vê agora é muito ruim para o país e me entristece também pessoalmente. Mas você leva isso para dentro de casa ou você tenta o máximo? Eu acho que a gente não pode viver de ficar se lamentando, entendeu? O que a gente tem que fazer é não desistir e continuar levantando a nossa bandeira e sempre ficar com a cabeça erguida, porque eu sei que a verdade está do nosso lado. Aí existe uma tendência no mundo em prol da integridade. Isso no mundo corporativo, isso é uma tendência internacional e até o Brasil não vai conseguir ficar alheio disso por muito tempo. Então são coisas que vêm e voltam. Né? Agora, que é um desafio, sim, né? É um desafio a gente conseguir implementar isso que a gente acredita. O que a gente não pode fazer é desistir. A gente pode pegar um exemplo aqui, Juliano, que é guardadas as devidas proporções. O que eu fico imaginando? O pessoal do movimento abolicionista da escravidão no Brasil no século XIX. Então, se a gente ler aquela história, teve uma mobilização cívica muito grande em prol da abolição ali na década de 70 do século XIX. Abolição da escravatura inspirada no movimento mundial. E aí vem o Congresso e aprova o quê? Aquela lei do septuagenário. O escravo que chega lá a 70 anos, ele está livre. Só que para o cara chegar a 70 anos, né, cá entre nós era algo difícil, até pelas condições de vida dos escravos. Então, para os abolicionistas, aquilo foi uma ducha de água fria gigantesca. Mas não desistiram. Né? Continuaram ali batalhando. Levou ainda 18 anos até a abolição da escravidão pela princesa Isabel ali no final do Império. Mas será que se eles tivessem desistido, Teria acontecido. teria acontecido? Mas então a gente pode esperar a sua candidatura para a presidência em algum momento? Você não vai desistir disso? Eu não desisto das minhas bandeiras. Ô, Moro, eu perguntei pra Joyce, quando ela veio aqui, se ela mantinha o sonho presidencial dela. E ela me Sei. respondeu o seguinte, que ela vai ser presidente em 2030. 30? Opa. 2022 ela é reeleita deputada, Tá. aí 2026 ela vai se eleger ao Senado e ela falou que ela vai no meio do mandato de Senado se candidatar à presidência e ganhar. Você tem planejamento assim ou não? Porque pra mim isso é gestão. Olha, eu, na verdade, nunca tive essa ambição de ser presidente da República. O que eu vim aqui para esse ano é porque eu acho que essa polarização é ruim e o meu nome aparece como competitivo para romper a polarização. Tá?
2, o que me atrai de fato são as bandeiras. As bandeiras que eu defendo, né, que no fundo a gente quer ver um Brasil melhor para todo mundo, e tem nas diversas áreas, sempre pode melhorar, educação, saúde, emprego, mas as bandeiras que são mais relacionadas a mim é o combate à corrupção, integridade na política, porque a gente pode divergir da ideologia. Eu quero um governo mais à esquerda, eu quero um governo mais à direita, mas ninguém vai falar assim, eu quero um governo mais desonesto, em detrimento de um honesto. Não, o governo honesto tem que ser pressuposto. Na postura, integridade. Você tem que olhar para o Palácio do Planalto e você vê um exemplo. Né? O presidente tem que ser um exemplo de conduta de retidão. Pode não ser perfeito, pode errar nas políticas. Agora, o cara ser desonesto, Sim. Não dá. Porque aí você contamina o país inteiro. Então, assim, a minha bandeira é mais temática do que propriamente uma ambição pessoal de ser isso ou aquilo, entendeu? Se você tivesse que escolher entre ser presidente e ver as suas bandeiras sendo aplicadas, você ficava com as bandeiras. Certamente, certamente. Se não fosse essa polarização, eu acho que eu nem tinha voltado ao Brasil, né? Eu teria ficado no exterior no ano passado. Então, o objetivo aqui foi outro, exatamente. Agora, vamos buscar construir isso. Tem tempo, né? Para a população tanto, brasileira. Vocês da terceira via aí estão achando que tem muito mais tempo do que tem, hein? Olha, pode ser. Vocês estão com esse papo de tempo já desde o final do ano passado. Não, mas vamos esperar que alguma coisa pode ser construída, seja numa candidatura alternativa, ou seja, eventualmente em levar essas bandeiras de alguma outra forma perante a sociedade. Qualquer um, mas não os outros dois, o Lula e o Bolsonaro, qualquer um você votaria que não o Bolsonaro e o Lula? Não necessariamente. Não necessariamente. Tem um Ciro esse no voto meio tá da pergunta difícil, dela, esse voto Não necessariamente. Eu não gosto de falar, né? Mas assim, eu não quero falar mal das pessoas, mas eu não vejo o Ciro como um candidato. Entendeu? Ciro Sério. adora. Não, eu nunca ofendi ele nem nada, mas aí gratuitamente a pessoa começa a te ofender, falar um monte de bobagem. Enfim, sabe? Eu acho que ele ia ter o cercadinho dele, né? Como tem ao presidente Bolsonaro. Ia ter assim, essa é a mesma sucessão de loucuras. Só pra gente finalizar, essa semana que a gente tá gravando aqui agora, eu falei no Pânico que eu tenho uma suposição, achômetro total, mas é feeling, que é o seguinte, eu acho o Lula um cara extremamente egocêntrico. A esquerda toda sempre foi mobilizada para ele e por ele, e ele se vê nessa posição. E hoje eu acho que o Lula tem a certeza absoluta que ele já ganhou essa eleição. Tanto é nas falas dele, ele fala que já está escolhendo ministro, está vendo o cara da economia. O jeito dele é um jeito de quem está com um salto altíssimo. Qual que é o meu achômetro, tá? Eu acho que se o Bolsonaro ultrapassar ele até o início da campanha, ele não sai candidato e coloca um substituto. Você acha possível isso? Olha, eu acho que pessoas egocêntricas normalmente se sentem indispensáveis. Né? Ou sou eu sou atacante, ou sou o dono da bola, ou não é mais ninguém. Mas ele entraria para perder? Esse é o meu ponto. Eu acho que o Lula não entra Aí pode ter uma perder. dúvida, né? Mas eu acho que aquela visão assim, eu sou tão imprescindível ao país que ninguém pode me substituir. Um pouco essa lógica. Que foi a lógica pela qual o PT praticamente não criou lideranças para substituir o Lula. A campanha do Haddad, né, em 2018, eu usava a máscara de papel do Lula, uma coisa assim meio... Foi na missa. Não, mas usar máscara de papel de outra pessoa, né? Olha, eu sou... Né, como se fosse o Lula. Não, aí é um pouco falta de dignidade até. Pessoal, entendeu? Então acho difícil. Mas eu acho que se acontecer isso, a polarização está quebrada. Porque hoje o Bolsonaro só é o que é graças ao Lula. Sim, ele sobrevive com o Lula. Um alimenta o outro, né? Agora, somente uma rejeição do Bolsonaro sem a contraposição ao Lula, eu acho que o cenário muda completamente. Mas quem é um sabe? Puro achômetro. Vamos torcer, né? Tem tempo aí, quem Puro sabe
alguns cisnes negros apareçam e nenhum deles concorra, quem sabe. No bom sentido, né? Ninguém deseja nada de mal para eles, mas quem sabe, de repente, eles têm aquela noite das reflexões, noite das revelações, e eles percebem assim, puxa vida, tá na hora de eu me aposentar e deixar o brasileiro em paz. Quem sabe isso possa acontecer, né? Churrasco Senhoras e aprovado? senhores, nós Rapidinho. entrevistamos aqui no Talk Show é? de hoje Sérgio Moro e aqui você come bem, Aham. sai satisfeito, a conversa é boa e ainda sai com presente, Olha certo? só. Para você comer um queijinho com a sua esposa digníssima Ah, que Rosângela, legal. é uma tábua de queijos da nossa Home Delivery BR que mandou Que de bacana. presente. Um beijo, E o- Márcio Kézia. Está entregue o nosso presente, certo, eu abrir aqui, ó. Rafinha? Ah, que bacana. Você comer um queijinho maravilhoso, não Legal. pensar no Lula nem no Bolsonaro. Não, isso Sabe não aquele me- momento do vinho com a Rosângela, só vocês dois lá na tranquilidade. Ô, Ju, É pra ele. dá um presente pra ele também, pra ele jogar Temos bola, mais pra ele presente. sair. Aqui, ó, da empresa do Mosquitinho pra você. Ah, Nosso que legal, querido Embrasa. É a camiseta da Embrasa. Bacana, Isso. bacana. Lê a parte de trás da camiseta, por gentileza. Não, pode. É melhor. Você tem que abro. abrir. Abrir? Deixa eu fazer uma merchan aqui também. Atenção, esse é um momento de merchandising, né? Então, não é muito natural isso, mas vamos mostrar aqui. Ó, cliente Cliente feliz. feliz não enche o saco. É, muito bem. É verdade. É verdade. Muito bem. Faz a pergunta que você fez pra Tabata. Qual? Eleitor feliz, não enche o saco? Eleitor feliz não enche o saco. É verdade. O eleitor nunca tá feliz. Ele nunca tá totalmente, porque... Mas eu queria aqui Moro, agradecer. obrigado. Obrigado. Excelente. Obrigada. tá? Obrigado, querido. Foi Obrigado ótimo por ter aí, vindo. tava excelente a comida, muito boa, recomendo. Tá? Mosquito. Obrigado. Ah, espero que Pelo voto, eu não né? posso pedir voto, então não vou falar nada. Eu vou votar em você, meu senador. Ah, tá. Pode ser que o TSE vai te aplicar uma multa, viu? Eu não tenho nada a ver com isso. Então, tô exonerado aqui que eu falei que até que ele não podia falar isso. Então, veja lá, TSE, cuidado. Muito bem. Senhoras e senhores, nós recebemos aqui com muita alegria o ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, ex-juiz da Operação Lava Jato, na minha opinião, pré-candidato ao Senado Federal, mas o futuro a Deus pertence. Muito bom. Sérgio Moro. Muito obrigado, Moro. Obrigado, Volte Paulo. sempre, Foi de ótimo. verdade. Obrigada, Moro. Obrigado. Ótimo. Espero que você tenha Obrigado. curtido aí o papo, Foi leve, bom, foi descontraído. E turma, eu queria muito pedir para você, se por um acaso está assistindo esse vídeo, não está inscrito no nosso canal, clica no sininho, certo, Ju? Se Pede, inscreve, Ju, pede, gente, porque curte você o é vídeo de que outro ajuda a gente, comenta, compartilha essa entrevista. Isso aí, vambora. E vamos pensar na plateia presencial? Bora. Mas ó, bora, bora. seguinte, só se tiver bastante comentário aqui. É, Vamos ver se o pede. povo quer. Pede. Se vocês querem plateia presencial no Talk Churras, comenta aqui. E eles vão comer do meu churrasco? Vamos ter que preparar mais. Então comenta aí, galera. Vambora. Tchau, gente. Até a Valeu. próxima. Até semana que vem.